Nesse vídeo, eu quero te ensinar a fazer esse efeito de vídeo que está mostrando passado aí na tela, que está sendo muito utilizado nas redes sociais. O pessoal utilizando muito em Reels, no TikTok. Então, acompanhe o vídeo até o final. Vai ser um vídeo curto, com efeitos simples, mas que eu tenho certeza que vai agregar muito na edição de vocês. Bom, basicamente, qual que é a ideia aqui? Nós temos um vídeo. Aqui eu utilizei um vídeo genérico, tá? Você pode utilizar isso qualquer tipo de vídeo que você baixa no Pexels, ou se você já tem vídeo, independente disso, você consegue fazer. Como que você vai estar montando esse efeito? Bom, basicamente, você vai selecionar o seu vídeo, vai vir aqui na aba de mascarar, o seu vai estar desabilitado, porque você não vai ter colocado nenhum tipo de máscara ainda, então você vai habilitar a opção de máscara, e aí você vai clicar aqui nessa opção, tá? Você vai estar exatamente dessa forma aqui. Você vai clicar em máscara, adicionar máscara. A máscara que você vai escolher é essa retângulo aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai enquadrar o seu vídeo. Então aqui nas laterais você consegue aumentar, né, expandir a máscara aqui nas laterais. E aqui, né, no âmbito vertical também você consegue mexer, tá? Então você enquadra o vídeo no formato que você quiser. Depois, se você quiser reajustar ele na tela, você consegue, tá? Dessa forma. Então aqui depois você consegue reenquadrar. Geralmente se utiliza mais centralizado mesmo, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Aqui embaixo a gente tem a opção no CapCut de cantos arredondados. Então a gente vai aumentar aqui esse cantos até que fique nesse formato aqui, entendeu? Tenho certeza que você já viu esse formato em vários tipos de Reels. O pessoal está utilizando bastante, tá? E aí, o que dá para fazer também? Aqui em cima eu adicionei um efeito. Você vem aqui no campo de efeitos. E aqui em efeitos de vídeo você vem em retrô. Geralmente esses efeitos de retrô casam muito bem com esse tipo de vídeo, tá? Então aqui tem vários, você pode testar. O que eu estou utilizando nesse vídeo é esse barulho 1. Ele está disponível no plano Pro do CapCut, mas se você não tiver o Pro não tem problema. Então esse, por exemplo, o barulho escuro, ele chega muito próximo do resultado final. Ele já acrescenta um noise, né, que é um ruído ali na imagem, e já traz um pouco essa sensação de um vídeo mais antigo, tá? Mas aqui tem vários tipos de vídeo, vários tipos de efeitos que ficam bem legais e traz essa sensação de vídeo retrô e que casa muito bem com esse efeito, tá? E aí, aqui uma dica, você pode acrescentar esse efeito tanto por cima do texto, então esse efeito vai ser aplicado nos textos também, ou se você quiser, você aplica por baixo, então aí ele vai ser aplicado somente ao vídeo. As questões dos textos, eles não vão sofrer o efeito do efeito aplicado, entendeu? Mas aí aqui vai do seu olhar, do seu senso, do que você achar que fica mais interessante, tá? O segredo aqui também é o seguinte, eu vou deixar isso aqui na lateral que eu já explico essa questão do áudio. Aqui, qual que é a ideia? A ideia é que o texto ele apareça um depois do outro e que ele não seja igual. Então aqui a gente gosta de trabalhar com fontes diferentes, tá? Por exemplo, nesse primeiro aqui eu estou usando a Gotham. Geralmente você vai intercalar com uma fonte que é serifada e uma fonte que não é serifada. Que traz esse efeito legal. Então, por exemplo, aqui, essa fonte ela não tem serifa, né? Ela é uma fonte normal, bem padrão, bem parecida com a Poppins, a Montserrat. Essa aqui que eu estou utilizando nesse take em específico é a Gotham, que é uma fonte bem legal, tá? E aí, dependendo do texto que vocês podem trabalhar, eu gosto de colocar, porque a gente vai colocar um texto sobreposto ao outro. Então, colocar uma sombra bem leve no texto fica interessante para dar essa sensação de profundidade. Então, como a gente pode ver, ó, eu vou arrastar esse efeito aqui para baixo para que o texto fique mais destacado. Então, por exemplo, ó, eu coloquei teste esse produto. Essa fonte do produto já é uma fonte que a gente chama de fonte serifada, tá vendo que ela tem esses traços aqui embaixo? Então ela é uma fonte que possui serifa, tá? E aí você pode brincar com as tipografias e pode brincar também com a cor. Então, por exemplo, aqui eu utilizei uma fonte branca, aqui eu já coloquei uma fonte vermelha, tá? Aqui, como a gente busca, às vezes, não sempre, isso não é uma regra, mas como que a gente está buscando, de repente, uma sensação, uma mensagem de um vídeo mais retrô, evite utilizar cores que sejam muito para o canto superior direito, porque aqui a gente tem um brilho muito alto e uma saturação muito alta. Quando a gente trabalha com imagens retrô, a gente busca uma saturação mais baixa. Essa saturação mais baixa tira um pouco esse brilho da cor e dá esse aspecto de retrô. Casa melhor com a proposta, tá? Mas isso daqui vai depender do tipo de vídeo que você está fazendo, tá? E aí, a ideia aqui é basicamente essa, que você intercale os seus vídeos, os seus letterings, né? Os seus efeitos, os seus textos, um
para aparecer um após o outro, e de forma que eles não sigam o mesmo padrão. Então, por exemplo, aqui eu já utilizei outra fonte, tá? Estou utilizando essa fonte básica aqui do CapCut, volto na cor branca, então, ó, promete revolucionar. Aqui eu já trago outra proposta. Aqui, ó, eu poderia trabalhar, por exemplo, o vermelho. Eu poderia tirar um pouquinho a saturação dele. E legal. Aqui no produto, talvez, esse amarelo talvez não esteja tão bom. Aqui, pronto. Então, ó, teste esse produto. E aí, ó, que legal, quando a gente trabalha com a questão da sombra, que eu falei que eu falei anteriormente. Aqui, ó, se a gente observar, esse efeito de que a gente consegue que a sombra da palavra produto tampe, de certa forma, a palavra teste, esse produto, traz uma sensação muito bacana de profundidade no nosso vídeo. Então, ficaria dessa forma, Prompt revolucionar. E aí eu sempre gosto de trabalhar com ele sobrepondo, para que a gente brinque mesmo com essa questão da fonte, mas isso vai depender muito do seu vídeo, revolucionar o mercado. E aí você vai brincando com uma fonte mais serifada, uma fonte mais bold, uma fonte mais fina, né, com peso maior, com peso menor. E aí, para finalizar, uma coisa que eu indico que vocês usem também é a questão de efeitos sonoros, tá? Então, sempre que essa fonte aparecer, sempre que uma nova palavra for aparecer, o efeito de áudio que eu estou utilizando aqui é o clique. Hoje no CapCut a gente tem esses efeitos sonoros já embutidos no próprio programa. Então, se a gente vier aqui na seção de áudio, a gente tem uma opção aqui de efeitos sonoros, onde a gente pode pesquisar aqui por clique. Ele vai carregar aqui as opções disponíveis. E a gente tem várias opções aqui, ó. Esse aqui eu acho que não ficaria legal. Ó. Esse aqui fica legal também, ó. Vou remover esse que tava. E vou inserir. Basta você clicar, arrastar para cá. Eu gosto de dar um zoom aqui, ó. E dar uma leve encurtada aqui no efeito para que ele fique, para que ele se inicie exatamente a hora que o texto for aparecer. Gosto de abaixar um pouquinho o volume também, porque isso daqui é um efeito suave também, não é para ficar, não é para ser o principal da nossa composição. E aí você arrasta, né, com o Alt selecionado, ele já vai automaticamente duplicar e manter o anterior. E aí dessa forma a gente consegue. Então o efeito sonoro muda completamente o efeito do nosso vídeo, tá? Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma vocês esse tipo de vídeo. Você já utilizou esse efeito em algum vídeo seu? Comenta aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, pode comentar, quem sabe seu comentário vira um vídeo aí de alguma próxima dica, beleza? Valeu!